Olá pessoal, é com enorme satisfação e com muita gratidão que eu retomo aqui o meu trabalho depois de ter descansado um pouco, né? E esse ano eu quero dizer a todos vocês que é um ano de muita novidade para todos nós, um ano de muito aprendizado, onde muitos vão poder tirar as suas dúvidas dentro de si mesmos, que é o que é mais importante. E esse ano eu lanço o site. Esse ano eu já inicio as gravações no meu estúdio, tá? E esse ano já vou começar a selecionar algumas pessoas para poder nos encontrar na minha fazenda como prometido. Esse tempo aqui que eu fiquei descansando, conforme eu havia dito a vocês, no ano passado, quando eu fiz o vídeo de número 56, eu coloquei muitas coisas no lugar, coloquei a minha cabeça no lugar, fiz muita meditação, tanto para mim, quanto para os meus familiares e para todos aqueles que têm ouvido aquilo que eu tenho falado, independente daqueles que eu conheço, como daqueles que eu ainda não conheço. E o trabalho em seu segmento para esse ano terá muitas novidades para você que tem acompanhado, que tem querido saber a verdade, que tem buscado no íntimo do teu coração respostas para aquilo que há muito tempo vinha te abafando, vinha deixando você, em outras palavras, com uma pulga atrás da orelha em relação a tudo que você viveu na sua vida. Eu quero dizer a você que tem me acompanhado, porque eu me refiro a você que tem me acompanhado desde o primeiro vídeo até aqui, que tanto a Gnachete como Arnetoliel, Aká, Atilil, Mereconoab, Zamaniel e todos os outros que dos quais, se eu for falar o nome aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas todos eles sabem da consideração que tenho por todos. Tanto que quando em meditação eu entro em contato com eles, eu até pergunto se eles ficam chateados por eu não pronunciar o nome deles. E o que mais me encanta nisso tudo, é o carinho que eles têm por mim e por toda a humanidade. Então, eu quero dizer a você que tem se conectado com o seu universo pai, com a sua natureza mãe, que tem querido ter a sua experiência junto às civilizações alienígenas, pode ficar tranquilo que você terá a sua oportunidade. Nesses dias que eu fiquei afastado, eu não fui para fora do corpo planetário, tá? Eu não fiz viagens estelares, não fui para outro planeta, mas graças ao meu universo interior, graças à minha mãe natureza, a todos os elementos, a vida vegetal, a vida animal e a todos aqueles que habitam as estrelas como mencionado, eles vieram a mim, conversaram comigo, me deram instruções e para mim, isso que eu tenho falado até aqui é uma pedra de grande valor. E o que mais me alegra também é saber que pessoas estão acordando para a vida, acordando para a maneira de pensar, pessoas que realmente estão com suas mentes livres e sadias, pessoas que não estão se permitindo mais acreditar naquilo que foi passado,
mas sim acreditar no seu presente e planejar o seu futuro. Isso que é lindo. E para mim, que me torno responsável por todo esse ensinamento, que não é meu, é de Agnachete, de Zamaniel e dos demais, poder compartilhar com a humanidade, poder compartilhar com aquele que quer ouvir, com aquele que quer aprender, dando aquilo que eles me deram de graça e passando de graça todo o ensinamento. Para mim, as palavras se tornam até repetitivas demais, porque a emoção, ela surge em meu coração, porque isso é bom. Poder ver a pessoa crescer na vida, poder ver a pessoa acreditar nela mesma. E esse é o intuito dos seres alienígenas. De todos os meus encontros com eles, aqui e fora daqui, todas as civilizações, elas me disseram que o plano deles para a humanidade e para outros planetas também, que estão em desenvolvimento semelhantemente como a Terra, Eleap, o único objetivo e intuito dele é fazer a raça humana, já referindo a nós, que possa ter o seu momento particular consigo mesma e que possa se libertar. Eles não querem nenhum sacrifício, eles não querem que a sua mente viva na mentira, eles não querem que você e todos aqueles que habitam aqui estejam presos a uma única devoção, que são essas coisas das quais já falei até aqui. O que eles querem para nós é que nós possamos e podemos ser livres. Livres para pensar, livres para desejar o que queremos, livres para acreditar de uma forma serena e concreta naquilo que é verdade para nós. Porque quando nós acreditamos em nós mesmos, não há fronteiras, não há ninguém que venha nos convencer do contrário. E sobre a Terra, o que mais vemos são grupos, tanto obscuros como grupos abertos, de pessoas que possuem o entendimento, e eu me refiro aos governos, que manipulam tudo que estão à nossa volta com um único objetivo esse de fazer com que a nossa mente, o nosso eu interior seja atrofiado, fazendo-nos conduzir em um único caminho, que é o caminho de toda a desgraça. O caminho onde você é ensinado a não acreditar em você, o caminho onde te ensinam a ser independente até dos mínimos detalhes. E isso cria naquele que permite uma viseira única. E essa viseira faz com que essa pessoa enxergue somente esse caminho, que é o caminho proposto por todo ser hostil, por todo governo traidor da sua própria espécie. Eu já falei isso por diversas vezes. Então, quando você olha a liberação, a liberdade, a continência de um mundo e de uma vida melhor que você planeja para você mesmo, e você para e pensa e fala, poxa, não algumas coisas, mas tudo está errado. Eu não sabia que eu era capaz
de materializar o meu pensamento. Eu não sabia que eu era capaz de não permitir nenhum tipo de doença na minha vida. Eu não sabia que existia outras civilizações e muito menos eu sabia que eles, os nossos irmãos maiores, estão aqui para nos confortar, para nos mostrar a direção correta, para nos levar em sua morada, nos apresentar o seu planeta, que eu digo para vocês, conforme eu disse até aqui, são corpos planetários espetaculares, uma gama tecnológica além da minha compreensão. Eu posso até me esforçar, como tenho feito, para que os desenvolvedores do meu site, eles venham colocar os detalhes que eu vi. Por isso que o site está demorando um pouco, mas ele está praticamente finalizado já. Até os desenvolvedores, eles ficaram assim perplexos. E eles ficaram assim, em outras palavras, com a pulga atrás da orelha em relação aos detalhes, em relação à tipologia alienígena. Então, mais para frente, quando eu for fazer a abertura do site, eu vou deixar um vídeo único neste canal aqui no YouTube, a mensagem lá no Facebook, no nosso grupo, já endereçando todo mundo para o site. E vai haver os vídeos do making off desse site. E vai haver também um outro vídeo especial que já está pronto, mas eu achei melhor não lançar no YouTube, porque todos esses vídeos que eu tenho aqui no YouTube eu vou tirar eles, porque eu vou recomeçar tudo lá no site, mas de uma forma mais interativa, e todos vocês que têm me acompanhado vão adorar. Então até os desenvolvedores eles ficaram assim perplexos com o detalhe, com a beleza, com a simplicidade na beleza de cada corpo planetário que foi desenvolvido. Então, o intuito daqueles que te adotou como sendo a pessoa escolhida, porque todos nós somos escolhidos, e levou você de alguma forma, né, a ser digno de conhecer a sua morada, que é o que vai acontecer com cada um de vocês. E quando vocês chegarem lá e presenciar tudo que eu presenciei, e eu posso até saber qual seja a sua civilização respectiva, mas eu quero que você, ao chegar no planeta, como Arcturius, como Galamiak, como Acne, como Renactac, e como esse próprio corpo planetário, que hoje eu falo dele, para mim vai ser um presente muito grande. E quando você retornar e você ficar com cara de boió, olhando para tudo que está à sua volta e você conseguir medir a grandiosidade de tudo que estava escondido de você, aí você vai entender naquele dia todas as vezes que falei que não era digno e que estava além da minha compreensão humana de descrever. Aí você vai entender o que eu estou falando. E você pode estar certo que tudo isso, tudo vai acontecer na sua vida. E uma coisa linda que sempre acontece é a verdade que vem sempre, né, esparecer diante da nossa face. A verdade é o que há de mais lindo na pessoa humana. E quando eu tive a oportunidade
E hoje eu vou falar de uma forma bem resumida, porque eu vou dar continuidade a outros vídeos sobre este corpo planetário Nicopela 0765. Quando eu fui neste maravilhoso corpo planetário Nicopela, que fica na constelação de Gêmeos, onde existe esse sistema solar chamado Nicon 97/15, que é um sistema solar binário. Lá eu conheci esse corpo planetário Nicopela. Na época que eu estava indo a esse lugar, na constelação de Gêmeos, eu me lembro que em todas as viagens, ali conversando com a Guinachete, ansioso para que eu pudesse aprender cada vez mais, a Guinachete, ela me dizia que esta civilização, os nicoperianos, é uma civilização altamente avançada. Uma civilização que tem acompanhado de perto o desenvolvimento de outros mundos. Ela me dizia que esta civilização, ela tem duas bases pequenas no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. E ela me dizia que esta civilização, ela está acompanhando de perto o desenvolvimento da consciência humana. Que eles têm andado, como outros tantos que já falei com vocês até aqui, no meio da nossa própria espécie. E ela me disse que esta civilização, ela não interfere diretamente nos assuntos recorrentes ao nosso planeta. Ela não faz isso. Mas ela toma como exemplo tudo o que está acontecendo e desenvolve pesquisa atrás de pesquisa em cima do comportamento e da reação humana sobre cada decisão que é tomada em nosso planeta pelos governos. E, de certa forma, por cada pessoa individual. E no momento ali que eu cheguei neste corpo planetário, quando eu pude ter aquela visão, que eu sempre digo para vocês que é a visão que nenhum dinheiro no mundo tem o valor para pagar, ali eu vi aquele corpo planetário gigantesco, e para todos vocês que gostam de detalhes e vão ficar arrepiados com o lançamento do site, vocês vão ficar assim, como eu vou dizer, apaixonados, vocês vão ficar aberto no site 24 horas, acredito eu, namorando cada detalhe. E olha que aquilo ali será somente, vamos dizer, 40% do que é a beleza desses corpos planetários. E esse corpo planetário, ele é um corpo planetário todo de cor amarela. Todo de cor amarela. A extensão dele, desse corpo planetário, em uma medição mais apropriada para que você não fique deduzindo o tamanho, ele é exatas 8 vezes maior do que o nosso corpo planetário, a Terra. E como também em outros corpos planetários não existe ali, né, um satélite natural, nem um satélite artificial semelhante ao nosso, que é artificial, uma base alienígena que nós chamamos de Lua. E eu pude ver alguns pilares semelhantemente aos pilares que vi no nosso próprio sistema solar, como em Vênus, como em Mercúrio, que são pilares que criam uma rede de proteção
impedindo qualquer ataque vindo de fora. Eu pude ver muitas, mas muitas naves não tripuladas, tá? Que de fato eram pequenas e são pequenas, porém operava elas com uma inteligência semelhante à inteligência esférica que cria os 12 anéis de Arctúrios. Então, se você ouviu quando eu falei do planeta Arctúrios, eu falei que os 12 anéis que está à sua volta, que são semelhantes aos anéis de Saturno, que são esferas do tamanho de bolinha de gude, esferas essas artificiais, com inteligência artificial extraordinária. Esses drones, eu vou dizer drones, né? Essas naves drones, elas têm essa inteligência artificial e elas sondam todo o sistema solar e todo o espaço correspondente pela uma linha de permissão da Confederação Galáctica. Então, o planeta e o sistema que está tudo à sua volta ali é muito, mas muito seguro mesmo. Tanto que quando chegamos ali, uma dessas naves, ela veio em nossa direção, fez uma sondagem em toda a nave de Galamayak e ali nos foi permitido a entrada. E a Gnachete, naquela época, ela olhava para mim e eu sentia, né, naquela época, muito medo, porque para mim era tudo novo. E isso aconteceu no ano de 2010. Então, o que acontece? Quando essa nave não tripulada nos conduziu dentro da atmosfera desse maravilhoso planeta, desse maravilhoso corpo planetário, de cima eu vi uma floresta paradisíaca toda amarela. Até a areia, a rocha e a própria água do seu oceano é amarela. É uma coisa assim incrível. E é um amarelo tão forte, tão vivo, que ele chega a brilhar com o reflexo do sol. E o interessante é que aquele amarelo, ele não incomoda a maneira que você olha para ele, ele não incomoda, não causa incômodo nas suas vistas. É algo assim extraordinário. E eu pude ver ali aquilo que eu já tenho comentado em diversas vezes e que disse que da mesma forma que existe em alguns mundos, também existe em outros mundos, né? Porque eles, né, os seres alienígenas desenvolvidos e outros tantos que estão em desenvolvimento em seu planeta, né, em sua cultura, no tipo que eles levam o tipo que eles conduzem as suas próprias vidas, é de uma forma assim espetacular. Não há uma troca de moeda, né? Não há um governo, há um rei, representante daquele planeta. Mas não há aquela doutrina, aquela regra, aquela coisa que existe naturalmente em nosso mundo. Não. E ali, tanto eles como em outras civilizações, eles trabalham na troca de informações, na troca de tecnologias, na troca de projetos arquitetônicos, e isso faz com que haja uma expansão no crescimento ainda muito maior do que nós possamos imaginar. Imagina no nosso planeta se não houvesse a moeda, se não houvesse o governo, mas houvesse sim uma única lei que todos devessem respeitar, e você pudesse ir ao mercado, pegar a compra, e em troca você prestaria um serviço em troca disso. É mais ou menos assim, só para você ter uma alusão. Então, quando eu cheguei junto com a Gnachete nesse corpo planetário maravilhoso, e nós fomos descendo a uma certa altitude, essas duas naves, né, não tripuladas que estavam nos escoltando, elas se retiraram de nós. Naquele momento,
A tecnologia CREN 3743/25, que é uma tecnologia que tem a capacidade de tomar, vamos dizer em outras palavras para você entender, as rédeas da direção de qualquer equipamento tecnológico que adentra aquele corpo planetário, começou a guiar nossa própria nave até a plataforma de pouso, né? E quando pousamos ali com a nave de Galamiak, já estava a nos receber toda aquela tipologia, que é uma tipologia diferente de todas que eu falei até aqui. E naquele planeta, como em outros tantos, não houve ali a necessidade, né, de fazer o uso de um equipamento, porque aquela atmosfera ela é semelhante à atmosfera do nosso planeta. Por isso que essa civilização ela tem essas duas bases em nosso planeta e está constantemente no nosso meio, analisando o nosso comportamento. Bom, ali quando desci com a Gnachete, naquele momento maravilhoso, como em outros tantos que eu já narrei para vocês até aqui, quando eu coloquei os pés para fora da nave, que eu falei para vocês que tem a forma de uma traça, eu vi aquelas tipologias que medem 3 metros e 20 centímetros. Essa tipologia ela é um pouco diferenciada porque, para quem olha para eles, a primeira impressão que tem é que só existe osso e pele sobre o osso de tão magros que eles são. A cabeça deles é proporcional ao formato tipológico do corpo, tá? O crânio é um pouco arredondado para trás, diferente do nosso crânio. Todos seguem numa mesma linhagem de semelhança biológica. E eu pude observar que na mão deles, eles têm somente 2 dedos, certo? Que seria, se nós formos olhar baseado a nossa própria mão, o nosso indicador e o nosso mindinho. Eles não têm nenhum dedo polegar. Os braços deles são proporcionais ao tamanho do corpo, nada exagerado. Os pés possuem 2 dedos também, semelhante aos pés de avestruz. E eu me lembro que eu já visitei outra civilização que tinha a tipologia corpórea semelhante. Eu deixei narrado nos vídeos. E eles são muito, mas muito altos, de 3 metros e 20 centímetros, mas o que se faz eles ter uma alusão de que eles são muito maiores do que a sua medida real é o fato deles serem muito, mas muito magros mesmo. E a expressão facial deles é uma expressão facial muito amigável. O olhar deles transmite uma paz dentro de você, porque cria aquela conexão direta com o seu universo interior. E naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer aquele que me levaria e levaria a Gnachete a conhecer aquele corpo planetário. Lembrando que a Gnachete já foi ali diversas vezes, e em todos os corpos planetários que fui, foi porque a Gnachete já o conhecia e me levou para saber e me fazer conhecer tudo aquilo que eu tenho falado até aqui de forma moderada. Então naquele momento eu conheci aquele ser e todos os outros seres maravilhosos, né? E o interessante é que eles não possuem também órgãos sexuais e nenhum tipo de vestimenta, E a textura da pele deles é semelhante à textura do couro, certo? Eu não pude presenciar nem visualizar nenhum tipo de pelo sobre aquele couro, nada, totalmente liso. E todos eles
tem aquela cor amarela, bem clara, mas bem clara, e algumas manchas um pouco do marrom para o laranja em toda a extensão do seu corpo. As mulheres, né, a tipologia feminina, tem a mesma altura também, de 3,20 metros, e elas não possuem cabelos, são carecas também. Os olhos são com a pupila na vertical, os olhos são olhos amarelos, a pupila dá o contraste do preto no meio do olho amarelo, mas é um amarelo assim lindo, e a expressão facial dele faz com que eles fiquem muito mais lindos do que são. É por isso que eu falo para as pessoas que ficam assim: olha, Henrique, eu pedi para ver Netoliel, eu pedi para ver Zamaniel, mas na hora que eu senti que eles estavam vindo, foi do jeito que você falou, foi uma pressão tão forte que eu disse a eles que eu não estavam preparados, e né, isso aí acontece. Então, as pessoas ficam assim: olha, Henrique, eu quero conhecer logo os alienígenas, eu quero ter contato, eu quero ver, né? Vocês têm o direito e vai acontecer conforme eu falei para vocês que vai acontecer, certo? Mas, quando acontecer, você está preparado? E se a tipologia que vier for uma tipologia que assemelha a um monstro? Ou, em outras palavras, for uma tipologia feia, de aparência muito feia, horrível. Será que você vai estar preparado para isso? Por isso que eu falo para as pessoas, para que elas possam sempre estar em conexão com o nosso universo Pai, com a nossa natureza Mãe, com os elementos terra, água, fogo e ar, com a vida vegetal, com a vida animal, e aguardar que no momento certo, quando você menos esperar, a sua civilização respectiva, que pode ser a minha civilização respectiva, vai se apresentar a você, e você vai estar preparado para aceitar como eles são, aparentemente. E retomando aqui a minha narrativa, ali as mulheres também não possuem nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de vestimenta, porque elas não têm órgãos sexuais. A produção e a reprodução da tipologia na expansão do controle populacional daquele planeta se dá por meios de laboratórios. Conforme eu já até falei para vocês também em outros vídeos anteriores, que algumas civilizações elas não praticam o ato sexual, né? É tirado ali a célula junto ao sangue, e através de um processo de genética altamente avançado, eles conseguem reproduzir in vitro a continuação dos herdeiros da sua espécie. É algo assim extraordinário. E ali, ao ver tanto a figura feminina como a figura masculina, eu tive a oportunidade de conhecer Ziali. Ziali é uma figura feminina, muito linda, mesmo eu dando para vocês essa característica, e esse planeta é um dos planetas que eu coloquei no site, tá? E vocês vão ver a tipologia, como verdadeiramente ela é. E para mim, ela é muito linda, tanto quanto a Gnachete, independente da sua condição de aparência física. E ali, essa linda princesa que foi instituída a me levar a conhecer um pouco do seu corpo planetário, porque é óbvio que não teve como eu conhecer toda a extensão do corpo planetário, porque isso se torna um pouco impossível, eu teria que ficar ali anos para que isso pudesse acontecer, mas eu fui levado em meio à sua natureza, eu fui levado em meio aos seus lagos, eu conheci e pude tocar em toda a diversidade biológica daquele planeta, que é muito além da nossa
diversidade biológica. E o que é mais engraçado, que eu sempre gostei, é de caminhar com eles, de caminhar com aqueles seres gigantescos. E a Gnachete de um lado, ela de outro, e todo mundo ali fazendo as suas tarefas incumbidas naquele dia maravilhoso. E quando eu olhava para o sol, eu via um sol um pouco abaixo a norte e outro suspenso mais a noroeste. E os sóis, eles pareciam estar tão pertos e ao mesmo tempo eles pareciam estar tão longe que eu não entendia como um lugar onde o sistema é binário, o Sol, ele não tinha aquele calor, aquela temperatura elevada como tem aqui no nosso planeta. Eu me lembro que só de eu pensar isso, naquele momento, a princesa, ela disse para mim assim, o nosso Sol, ele na verdade, como todo outro Sol criado pelo universo, Pai, e pela natureza Mãe, ele é uma fonte de energia. E é uma energia inofensiva a todo o desenvolvimento de vida e de espécie. O que colocamos na nossa atmosfera é que faz transformar essa energia em calor. Olha que interessante. O Sol, a sua energia, é o fragmento da pequena energia que você carrega dentro do seu peito, que do qual você foi ensinado por Gnachete como sendo fragmento do universo interior. E quando ela disse isso para mim, naquele momento, eu sentia o meu corpo tremer. É como você me pegar ou você se jogar dentro de uma água extremamente gelada em uma época de frio e você sair e ficar nu esperando alguém trazer um roupão ou uma toalha para você. Eu tremia dos pés à cabeça de tanta emoção. E ela me disse assim, olha, o problema do seu planeta que nós temos observado é aquilo que as raças hostis implantou na sua atmosfera, que foi uma tecnologia chamada Engrekok. Essa tecnologia chamada Engrekok é uma tecnologia que na época fazia toda a grade de expansão da energia das pirâmides que estão no seu planeta e criava um campo de energia para que as suas naves, né, e os seus interesses em seus maquinários pudessem ser abastecidos pelo fato do seu planeta estar muito longe do próprio corpo planetário respectivo àquela civilização. E essa tecnologia é uma tecnologia em partículas, que uma vez lançada na atmosfera, ela se combina com a endosfera, com a estratosfera, e ela cria uma camada de energia que se torna difícil de remover. Só que existe tecnologias que podem remover toda essa partícula. E como o seu planeta ele está em um ciclo de evolução e de término desta evolução, para que ali habite outra civilização, no momento nada será feito em relação a isso. Porque todos que são submissos à vontade do governo, à vontade dessas raças hostis, que são pessoas inconscientes, infelizmente estarão debaixo do próprio jugo, até que elas possam descobrir a verdade e expandir a sua consciência. E para mim, pessoal, ouvir tudo aquilo que essa princesa falou, que eu acabei de narrar para vocês, é preocupante de certa forma, mas de outra forma se torna uma paz interior. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, né? Não sei qual é o seu nível de desenvolvimento
e não sei também qual é o seu nível de conexão com o universo, e não sei como anda a sua consciência, quando você tem essa conexão com o universo e com os elementos, você não sente calor, o dia sempre está bom para você. Não sei se você percebeu isso, não sei. Mas comece a observar as pessoas à sua volta reclamar: nossa, mas está fazendo muito calor. Outra hora as pessoas dizem: nossa, eu não estou aguentando mais, isso está sufocante. E aí por diante, você não sente aquilo que as pessoas estão dizendo. Você sente calor? Sente, mas não da maneira que a outra pessoa está expressando o calor a você. Parece que você está ali sentindo o calor de 18 graus com sensação térmica de 23 e a outra está sentindo o calor de 35 graus com sensação térmica de 40 graus, né? Então comece a analisar isso, que você vai ver que realmente, pessoal, o nosso universo, Pai, a nossa natureza mãe está nos privando de muitas coisas e muito de vocês não têm observado esse benefício a partir da sua consciência plena e da sua consciência pura. Olha que maravilhoso, né, pessoal? Então, dando continuidade, quando ela me disse essas coisas, eu olhando para ela, para aquele olho amarelo lindo, né, para aquele corpo esbelto, alto, que na verdade é um esqueleto por cima, por debaixo de uma pele, porque ali você não conseguia ver nenhum tipo de volume de carne, nem nada. E quando eu for lançar o site lá, vocês vão ver do que eu estou falando, que vocês vão ver a tipologia física, né, dela e do seu rei, que no caso é seu pai. Gente, eu vou falar para vocês, como pode, né, a gente no passado não ter ciência nem entendimento de nada disso, e da noite para o dia, como foi o meu caso, eu passar a compreender essas coisas, eu entender que existe seres muito avançados, muito evoluídos, que estão aí habitando o universo, que estão também no nosso meio, conforme também já narrei diversas vezes, não tem necessidade de repetir aqui. E naquele momento, né, naquele momento lindo, naquele momento ali maravilhoso, naquela expansão, naquele conhecimento, naquele passeio neste planeta, neste corpo planetário maravilhoso, eu tive ali a oportunidade, né, de conhecer o palácio, que é suspenso no ar, que é suspenso na atmosfera, e tive a oportunidade de conhecer a liderança instituída pelo universo, que é a liderança que são os reis, né? Então, dependendo do corpo planetário, são mais de um rei, dependendo do corpo planetário, é um único rei. E dependendo também do corpo planetário, não existe o rei, mas sim aquele que era sucessor na primeira linhagem do rei, mas que não tem o tamanho do rei instituído pelo universo, que no caso de 10 metros de altura, conforme eu já expliquei para vocês diversas vezes. E ali, pessoal, nesse corpo planetário, nessa oportunidade que eu tive, eu pude compreender, eu pude entender o valor da consciência, que nos últimos vídeos eu tenho pregado muito, tenho falado muito, que é a questão da consciência plena e da consciência pura, que é a questão de você buscar o seu autoentendimento. E naquele momento que eu estava ali, naquele palácio suspenso na atmosfera, um palácio todo feito de pedras preciosas sobre uma plataforma metálica, e ali aquele rei que tem a mesma semelhança, o mesmo aspecto físico daqueles que são a sua linhagem de criação, certo? Não vai suceder ao trono porque eles, esses que eu narrei para vocês aqui, de forma rápida, mas objetiva, são imortais. Eles não têm limite de vida, eles são imortais, tá? Mas ao segmento dos seus primogênitos da primeira linhagem ali, todos reunidos, e uma diversidade muito, muito extensa de beleza, que você, ao ver, ao presenciar,
Você acha que aquilo é o famoso paraíso prometido para aqueles que vão ali, né? Então, a beleza da extensão natural e biológica de todo o planeta e a extensão e a beleza física também de toda a tipologia daquele planeta é algo assim extraordinário. Algo assim que vai além da compreensão humana de se ver. Então, pessoal, naquele momento, né, eu fiquei assim perplexo com tudo aquilo que eu vi, recebi a aprovação daquele rei que mais à frente eu vou narrar com muito mais detalhe para vocês. E ali, depois de receber a aprovação daquele rei e de receber palavras que foram para mim, mas não para a humanidade, mas para minha vida, por uma questão pessoal mesmo, eu continuei a ir em toda a extensão do planeta. E eu pude conhecer também os seus meios de transportes, né? E os seus meios de transportes são equipamentos esféricos, semelhante às esferas de Galamiak. Porém, essas esferas também, elas são totalmente amarelas, douradas. Um amarelo assim que, quando vocês tiverem o entendimento assim do amarelo que eu estou falando, em vista do amarelo que a produção lá está usando no planeta, vocês vão ter mais ou menos assim uma alusão, porque não é esse amarelo que nós enxergamos aqui na Terra, que esse amarelo fosco, né, das cores das quais nós temos o conhecimento, mas é um amarelo muito mais suave, muito mais belo, que transmite uma paz e irradia algo assim que é extraordinariamente excelente. Então, pessoal, eu só agradeço a todos vocês, agradeço a Gnachet, agradeço a Confederação Galáctica, muita coisa mesmo vai acontecer, tanto é que eu estou fazendo com que esses vídeos sejam vídeos muito curtos, eu faço o possível para que isso aconteça, porque eu não quero mais me empenhar no YouTube, né? Eu quero dar continuidade mesmo no meu site e todos os vídeos serão feitos lá através do meu estúdio que está todo já montado já. E para você que está aqui e que tem buscado conhecimento, tem buscado a paz interior, tem buscado uma consciência plena e uma consciência pura, saiba você que você será muito mais do que você pode imaginar. Você irá conseguir alcançar todos, não alguns, mas todos os seus objetivos. E quando, né, tudo tiver ajeitado e eu for lançar tudo, o que vai ser mais lindo é que toda a minha narração vai haver a apresentação das figuras, a apresentação dos desenhos. E será muito mais fácil para que você que me ouve entenda. Então o que acontece? Aqui foi somente falar um pouquinho só desse corpo planetário, porque as pessoas têm me questionado muito, têm me perguntado muito. Poxa, Henrique, você não vai falar mais dos planetas, né? A gente entende que é necessário a consciência, que é necessário você nos instruir, nos ajudar em muitas coisas, mas nós queríamos ouvir mesmo também sobre os planetas, que é muito gostoso ouvir você falar dos planetas, dos detalhes, beleza, eu estou falando aqui. Mas o que é mais importante de tudo isso é você entender qual é o motivo de que eles venham nos contatar. O motivo é nos ajudar a ser pessoas melhores. O motivo que eles querem é para que nós possamos colaborar uns com os outros e essa colaboração possa nos proporcionar de uma forma muito imediata o ciclo de consciência plena e de consciência pura. Falar dos planetas é bom? É. Mas o bacana vai ser quando você, por agora, tiver a sua experiência. Eu vou continuar falando dos planetas, tanto que o site ele vem trazendo os corpos planetários e as tipologias alienígenas. Mas o mais interessante disso tudo é tão somente aprender o que eles têm para nós. O importante
não é a beleza da festa, mas sim o que a festa vai te proporcionar. O importante não é se a casa tem reboco ou não, mas é a sensação de você entrar no seu lar e falar que é seu. O importante aqui não é o detalhe dos planetas, nem o detalhe das tipologias, mas é o conhecimento, a sabedoria que eles nos transmitem de graça. É ensinar que você só adoece porque você não sabe que se você quiser você jamais vai adoecer. É você saber que você pode alcançar tudo o que você quiser num passe de mágica, sem necessidade de sacrifício, sem necessidade de nenhuma outra enrolação, senão a sua própria conexão interior. Quando eu descobri que o universo é o meu pai e a natureza é a minha mãe, que a água, o vento, a terra e a água são os meus irmãos e irmãs, que a vida vegetal é minha irmã, que a vida animal em um ciclo é irmão e irmã, que todos nós estamos conectados numa única rede de criação, tudo para mim se tornou fácil. E não pode ser diferente para você, tem que ser igual e melhor. Ali, neste corpo planetário que eu narrei para vocês agora, eu aprendi que o Sol é uma energia. Eu aprendi e vi que quando você está conectado com a beleza daquilo que eu acabei de narrar agora, que é o universo e a mãe natureza e os seus elementos na sua criação, nada vai te afligir. Nada vai te afligir. Eu não adoeço. Quando eu estou mal, é porque eu absolvo a energia de doença das outras pessoas e transfiro ela para o meu corpo, depois Agnachete, Zamaniel, às vezes Arnetoliel, eles vêm e retiram essa energia de doença de mim e elimina dentro dos portais. Só dessa forma que eu adoeço, absorvendo a energia de outra pessoa ruim. Do contrário, gripe, inflamação na amígdala, outras coisas assim, não acontece comigo. Por quê? Porque eu sou melhor do que você? Não. Porque eu aprendi a não aceitar isso na minha vida. E você tem que fazer o mesmo. Ali, nesse corpo planetário maravilhoso, ver toda a extensão de beleza do planeta foi bom? Foi. Ver aquelas tipologias de 3,20 metros de altura é maravilhoso? É. Conhecer os seus laboratórios, que vai além da minha compreensão de narrar, escrever e desenhar, é maravilhoso? É. Lógico que é. Mas o mais maravilhoso é quando eles olham para você, abaixam para que você possa vê-los pessoalmente, e ali você pode passar a mão no rosto deles, beijar o rosto deles, abraçar eles. E quando você está em pé, e eles também estão em pé, eles passam aquela mão na sua cabeça, te ajudam a subir em determinados lugares, te pegando no colo, te suspendendo, e você vai se sentindo cada vez pequeno. Aí você olha para as pessoas do seu planeta e você vê na pessoa do seu planeta o orgulho, a mentira no coração, o desejo de ver sempre o outro cair. Aí você olha para esses seres que são os nossos irmãos que habitam nas estrelas, e eles tendo todas as ferramentas para ser pior do que a raça humana, na questão do orgulho, eles te tratam com humildade, com amor e com verdade. E isso é lindo, isso é maravilhoso.
na continuação dos próximos áudios, até que eu lance o site, eu vou estar falando sempre disso, para que isso entre na sua mente. E no próximo vídeo, eu vou estar falando de outro corpo planetário no começo. No finalzinho eu vou responder algumas perguntas. E dali a gente vai vivendo um dia após o outro. Lembrando que esse ano, para você que tem a consciência plena e a consciência pura, não pode deixar se enganar e nem se levar por nada. Lembre-se, você é responsável pela sua consciência e você é responsável pela sua cura e responsável por todas as conquistas da sua vida. Porque você é mais, muito mais, do que você jamais imaginou que seria e que é. Galerinha, gratidão por tudo. Por vocês estarem comigo até aqui, por vocês terem tido paciência. Estou ciente, consciente de que não falei muito desse corpo planetário, porque tudo isso que eu falei para vocês aqui, até esse vídeo 57, eu vou falar lá no meu site, lá no meu estúdio, gravando. Algumas pessoas vai ser convidada a estar ali, que são pessoas realmente que estão em um nível intelectual, que podem tratar de assuntos, e vocês vão gostar, vão adorar de verdade. E é lógico, quando nós nos reunimos, que eu vou levar as pessoas por etapa, como já estou fazendo, e as pessoas, graças ao universo, estão ficando maravilhadas, e muitas delas nem conseguem se manifestar pelo fato de ver tanta beleza naquilo que nem ela mesma esperaria que ia acontecer. Também a porta da minha residência vai estar aberta para vocês, e eu vou estar ali também conversando com vocês, lá no meu estúdio, né? E vocês vão estar conectados uns aos outros em uma consciência coletiva, no desejo de que a Terra, no fim dos seus tempos, tenham tempos melhores para todos. Seja exemplo, seja você mesmo. Quando o coração dizer para ajudar, ajude. Quando o coração dizer para afastar, afaste. Quando a consciência falar, ouve. E seja feliz hoje, amanhã e eternamente. Um beijo enorme no teu coração. Seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade heterossexual ou homossexual. Todos são bem-vindos. Todos. Obrigado e até o próximo vídeo. Gratidão por tudo.